Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, alguns inscritos entraram em contato comigo através da página do Facebook pedindo para eu comentar sobre o assunto sobre o caso do Bruno Borges. Confesso a vocês que eu não tinha ideia, não estava por dentro do assunto, até que o inscrito enviou um vídeo que supostamente foi gravado no quarto dele, que um policial, uma empregada, a informação ainda é divergente, e divulgou. Bom pessoal, quando eu vi o vídeo a primeira vez eu fiquei encantado, gostei do que eu vi, achei uma obra de arte, achei organizado, bonito. Acredito a princípio que é uma expressão de tudo aquilo que esse menino estava estudando. Eu achei realmente fascinante, confesso a vocês. Depois eu analisei o caso e na realidade tudo isso no decorrer de 3 dias, tá bom pessoal? Eu recebi o vídeo, ontem eu passei pesquisando e hoje estou gravando o vídeo já de manhã. Bom, o vídeo será dividido da seguinte forma. Iremos analisar um pouco sobre esses símbolos. Não sei de tudo, pessoal. Se alguém tiver um entendimento maior, por favor, deixa no comentário se quiser contribuir. E uma coisa muito importante, pessoal, os verdadeiros significados dos símbolos que estão aplicados ali naquele contexto, somente o rapaz poderá entender, tá bom? A gente terá uma visão geral. Outra coisa importante, pessoal, eu não estou aqui para criticar em absolutamente nada. Então não é esse o objetivo. O objetivo é simplesmente analisar os símbolos, ok, pessoal? Bom, para quem não sabe, é um jovem que desapareceu no Acre. A família procura ele desde o dia 27, se não me engano. O garoto é um filho de um empresário, Ato Borges. Bruno Borges saiu com seu pai cedo, depois o seu pai deixou ele em casa e ninguém mais o viu. O caso do Bruno está aqui porque alguém que entrou na casa dele durante as buscas fez esse vídeo em um quarto da casa dele, onde as paredes estão escritas, tem muitos livros que dizem ter relação com a alquimia e ocultismo, tá bom pessoal? E o que chama a atenção é uma estátua no meio do quarto que parece que a menina menciona 20 mil reais, mas não tem essa informação correta, não se sabe se isso é verdade, mas ela diz que custou 20 mil reais. A estátua tem semelhança à do Giordano Bruno, que foi um teólogo, filósofo, escritor, frate dominicano italiano condenado à morte na fogueira pela Inquisição Romana, com acusação de heresia e defendeu erros teológicos. Bom, a estátua está em tamanho real. O círculo que consta debaixo da estátua tem semelhança com a alquimia medieval. Na verdade, a alquimia medieval existem diversas gravuras e símbolos que você pode pesquisar que tem certa similaridade. Porém, este em questão parece ser do mangá Fullmetal Alchemist, que é um círculo de transmutação humana. Nos quadrantes existem símbolos de uma tradição islâmica sufi e também as letras de Reiki. Reiki é uma prática espiritual que se baseia na crença de existência da energia vital universal, o Ki. Bom, normalmente essas letras são usadas para proteção, tá bom, pessoal? No canto do quarto está um símbolo com ele que podemos identificar alguns elementos, que é água e fogo, e alguns outros objetos. Na parede no canto apresenta algumas esferas. A única correspondência seria a interligação dos chakras ou a árvore da vida, que tem uma similaridade. A frase logo em cima, o texto está invertido e está escrita a seguinte frase: a verdade é o caminho oposto. No quarto também consta um quadro que o menino está com o ET e também, pelo que parece, é um mago, tá bom pessoal? Tem uma parte do vídeo que possui vários símbolos que os significados são os mais variados. E logo acima há círculos. Como a resolução é muito ruim, pelo que parece, são fases da Lua. Existe também um conjunto numérico, e como os símbolos oferecem muito significado, principalmente de 1 a 9, existem diversos tipos de interpretações. Não consegui ler o texto, a resolução está muito ruim. Está circulando também na internet uma parte do texto. Parece que um leitor de um blog conseguiu decodificar o significado. E a princípio, todos pensavam que era uma escrita enoquiana, pois apresenta algumas semelhanças. Mas, pelo que parece, realmente foi um código criado pelo rapaz que escreveu.
Bom, como eu disse no início, o meu objetivo jamais será deduzir o que o rapaz estava fazendo, se era errado, se era correto. Algumas pessoas estavam perguntando, de que ordem, de que escola, de que prática. Gente, isso não vem ao caso, tá bom? O que eu vou deixar aqui no final do vídeo é um depoimento que o pai dele deixou, um esclarecimento, aliás. O pai dele diz que ele é um rapaz muito bom, estudioso, e o desejo dele era escrever obras para ajudar as pessoas, e que agora o pai dele irá executar esse projeto que esse filho tanto desejava, e pede para ele retornar. Então vou deixar os contatos aqui para você, caso tenha alguma informação, tá bom, pessoal? Vejam o depoimento do pai dele. Olá, pessoal. Alguns já me conhecem, outros não. E eu vim aqui para dizer alguma coisa sobre toda essa história que está acontecendo a respeito do meu filho. Meu nome é Atos Borges, pai do Bruno. E muita coisa estão falando a respeito dele, e eu quero dizer o seguinte. Primeiro eu quero fazer um agradecimento a todos que estão dando apoio, os amigos, as pessoas com quem a gente tem contato e dão apoio pra gente, que isso é muito importante nessa hora. Mas eu preciso de tranquilizar todo mundo dizendo uma coisa. Primeiro, sobre as pessoas também, as maldosas, as conversas maldosas que existem. Não julguem sem saber, não falem nada sem ter o conhecimento da coisa. Isso só atrapalha, isso deixa a gente mal. Quem não puder ajudar, não precisa, mas não atrapalha, não façam pensamentos maldosos sobre aquilo que não existe. Eu vou falar só um pouquinho de quem é Bruno. Bruno é uma pessoa mais maravilhosa que vocês podem imaginar. É o meu filho, e para aqueles que não conhecem, é uma pessoa que é capaz de dar a própria roupa do corpo para poder ajudar alguém. Então, é uma alma diferente, é uma pessoa realmente diferente da gente, e graças a Deus é meu filho. E eu vou contar um pouquinho da história dele. É coisa rápida, mas eu quero que, para poder, de repente, acaba com toda essa conversa errada que está acontecendo a respeito dele. O Bruno, há 4 anos, ele vem fazendo um projeto. Um projeto são livros de todas as espécies. Ele já leu tanto livro, ele já leu mais de 1000 livros. E em cima desses livros que ele leu, ele já fez várias experiências e resolveu escrever. E eu e a mãe dele nunca colocamos muita fé nisso que ele estava fazendo. Nunca acreditamos muito. E ele queria fazer isso aí. E fez. E fez da maneira mais maravilhosa do mundo, que quem não viu ainda vai ter o prazer de ver. Vocês vão ver que tudo que ele fez tem um fundamento. Ele disse que fez isso tudo para poder mostrar, não só para nós, mas para muita gente, que alcance o máximo de gente possível, que essa obra dele é para poder ajudar a humanidade. E eu agora, antes de não acreditar nele, agora acreditando, acredito em tudo dele, sei que é verdade. Eu vou dizer que são 15 livros que ele fez, e estão lá para ser decifrados ainda. Por que ele fez dessa maneira? Um dia ele falou comigo que queria patentear esses livros dele. Eu falei, olha, para a gente patentear, a gente precisa de pegar, levar para alguém, registrar e fazer isso tudo. Eu acho que ele não queria que essa obra dele fosse roubada. E hoje não tem como roubar, porque está lá toda a obra dele, toda lá transcrita, com uma escrita dele mesmo, que eu
eu me comprometo agora que vou traduzir junto com uma pessoa que entenda, que seja especialista nisso, para poder passar para todo mundo. E essa obra dele vai ser publicada. Eu vou publicar essa obra dele toda ela vai ser publicada. E ele queria só um seguro daquilo que ele fez. Então o seguro está todo lá, está todo guardado lá, a obra dele está lá. Quem não viu, acha que é coisa de outro mundo, realmente é coisa de outro mundo mesmo, porque aquilo que ele fez é lindo, maravilhoso, é uma coisa diferente, é uma coisa que emociona qualquer um que entra lá dentro, da maneira com que foi feito. E, assim, eu tenho só para dizer que ele, para mim, subiu muito no meu conceito. Ele é a pessoa que vai realmente atingir o objetivo dele, porque agora eu acredito em tudo que ele fez. Pena que eu acreditei no momento que ele não está lá. Mas ele vai voltar, ele vai conversar com a gente, vai perdoar a gente, porque ele foi... E outra coisa, ele precisava de dinheiro para financiar esse projeto dele. Meu sobrinho, Eduardo Veloso, ajudou ele, acreditou nele. Acreditou de uma maneira que de repente eu não acreditei. Então ele ajudou. Aquela estátua que ele fez, que realmente ficou muito bem feita, não foi esse valor todo que o pessoal fala aí, ela ficou em 9 mil, porque a pessoa que fez acreditou no projeto dele também. Então, essa história que o povo está falando aqui, não, vocês vão ver depois que é tudo muito lindo, tudo muito bonito. Ali só fala do bem. Alguma coisa que já traduzimos, que já vimos, é só pro bem, nada pro mal. E eu tenho certeza que ele vai aparecer no momento exato. No momento exato ele vai aparecer para assinar toda essa obra dele, porque ela vai ser assinada por ele. E, assim, como se fosse para finalizar tudo isso, eu tenho a dizer assim, nós vamos procurar pessoas que entendam bem daquilo tudo, para que seja feito a coisa da maneira correta, da maneira que ele queria, tá certo? Eu escrevi alguns tópicos aqui e eu não quero me alongar muito mais, mas eu sei que eu quero tranquilizar ele de que agora vai ser feito da maneira que ele queria. Isso que eu vou falar aqui agora é só para ele. Eu sei que você está bem. Eu e sua mãe pedimos desculpa por não ter acreditado em você nessa sua empreitada. Mas agora saiba, acreditamos em tudo. A gente vai fazer a coisa como você queria, vai trazer você de volta para você assinar a sua obra. Porque se você não assinar ela, eu também não vou assinar, porque não é minha. E só não demora muito, porque está doendo. Então, eu peço que você, sei que você vai ver isso, e saiba que eu vou tomar todas as providências para que as pessoas tomem conhecimento de tudo aquilo e para que seja publicado, tá certo? E te ver de volta, tá bom, né? Eu espero que você esteja bem e eu quero que a primeira pessoa que você procure seja eu. Eu vou te buscar aonde você estiver. Um beijo. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Um abraço e até a próxima.